tá bom? Eu também estou com fone de ouvido por conta do microfone. Se tiver tudo bem aí, vocês me dão um feedback aí, tá bom? Vou pedir, então, a Vanessa. Vanessa, você pode orar para começar a nossa aula de hoje, por favor? Acho que a Vanessa não está aí. Eu já estou aqui, professora Dalva. Oi, irmã Dalva. Ah, perdão, Vanessa. Você está sem áudio, tudo bem. Simone, você pode orar, então, por favor? Amém. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a nossa noite, que seja uma noite bastante proveitosa, na presença do Teu Espírito. Que o Senhor dê sabedoria vindo de Ti, a professora Flávia, para estar nos passando, Pai amado, os conhecimentos da Bíblia. Que o Senhor possa abençoar cada um dos alunos aqui nesta noite, Pai amado. Toma em Tuas mãos a saúde de cada um deles, em especial a família do Celso, Pai amado, seja que cada um deles recuperando rapidamente, Pai amado, dessa doença. Que o Senhor esteja nos livrando, Pai amado, cada um de nós deste mal, Pai amado. E que o Senhor continue nos conduzindo, abrindo as nossas mentes para o perfeito entendimento. Esta é a minha oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até esqueci de perguntar, Celso, sua esposa se recuperou? O exame que você e as suas filhas fizeram, deu tudo certo? Oi, estamos bem já. Estamos bem aqui, bem melhor, né? Meu exame também deu positivo, da minha filha menor deu positivo. Mas o nosso foi bem leve, assim, não foi coisa mais grave, não. Minha esposa, que foi um pouquinho mais complicado, mas já está bem melhor. Já está. Amanhã, domingo, é o último dia do isolamento, né? Ai, Mas aí, medicação não resolveu, não deu maiores complicações, não, graças a Deus. Glória a Deus. Jorge, você está sem áudio que você não consegue falar ou você não está me ouvindo? Só me dá esse feedback aí, por favor. Professor, entrei aqui, tá no computador agora. Por isso que ficou um pouquinho eco. Estava no celular e no computador. Porque no computador tem o áudio. Tá ótimo, Vanessa, tudo bem. Tá? Já tá aqui. Bom. Então, Jorge, mas você consegue me ouvir? Ah, ele saiu aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar aí só sobre a terceira parte do Gênesis, que fala sobre do Pentateuco, né, do livro do Gênesis, as três primeiras partes, do capítulo 1 ao capítulo 11, que é dividido em 4 grandes eventos. Nós estamos agora no terceiro evento, e nós vamos tratar, então, do dilúvio, né? Vamos tratar aí com relação ao dilúvio. Na semana que vem, a gente não vai ter aula, lembrando, então, que os feriados, né, eles foram antecipados, e nós teríamos, então, um feriado semana que vem, que nós teremos, né, está de pé dia 2, e teríamos um feriado no dia 23 de abril, sendo que esse feriado do dia 23 de abril ele está sendo antecipado, então, no dia 23 de abril, nós teremos aula normal. Então, na outra semana, dia 9 de abril, nós estaremos aí falando sobre a Torre de Babel. Hoje nós vamos falar aí sobre o dilúvio, que é a terceira parte, né, o terceiro evento dos capítulos 1 ao 11 de Gênesis. E aí a gente vai falar sobre isso. Semana passada a gente passou um trabalhinho de pontinho que falava aí sobre as linhas de pensamento, sobre a justificativa da qual Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Alguns já me enviaram um trabalho, né? Eu não sei se todos já fizeram, mas a gente vai, então, apontar aqui as principais linhas de pensamento que existem. Tá? Eu até falei que eram 4, mas são 5 principais linhas. A primeira delas é que talvez a razão pela qual Deus não havia aceito a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel é que as ofertas eram uma de animal e a outra de frutos. Tá? Então, eu só quero enfatizar. A Bíblia, ela deixa claro que Deus aceitou a oferta de um dos irmãos
e não aceitou a outra, mas a Bíblia não deixa claro o motivo pelo qual Deus tratou diferente as ofertas. Então, a primeira justificativa seria essa, a de que as ofertas eram diferentes. Então, Deus não teria aceito a oferta de um e aceita de outro por conta da diferença da oferta. A outra linha de pensamento principal esteja com relação à motivação interior, né? No que diz respeito, alguns vão dizer, né? Caim já tinha ciúmes de Abel, ele já odiava Abel, então, pela motivação interior, Deus não aceita a oferta de Caim, sabendo que Deus é conhecedor das intenções do coração. Isso aqui tem até um fundamento, porque no Novo Testamento, o autor bíblico vai dizer, se estiver diante do altar e souberes que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, reconcilia-te com teu irmão e volta e oferece a oferta. Então, Deus não mudou. Então, essa seria uma forte inclinação, né, uma forte justificativa ao fato pelo qual Deus não teria aceito a oferta de Caim, porque Deus conhecia o seu coração. Outra justificativa seria porque o texto faz questão de dizer que Abel ofereceu as primícias. Então, ele deve ter pego o seu melhor animal, o animal novo, sem defeito. Então, ele oferece a Deus o melhor, enquanto não se há nenhuma referência sobre essa particularidade na oferta de Caim. Outra justificativa é com relação à necessidade do sacrifício. Quando o texto vai dizer o pecado jaz à porta, seria uma referência de que era necessário, então, oferecer um animal em sacrifício. Fato é que alguns entendem que Adão e Eva ensinaram os seus filhos qual era a forma de se aproximar de Deus. Então, se de fato isso aconteceu, quando Caim oferece dos frutos da terra e não um animal, ele estava deliberadamente se rebelando contra uma vontade revelada de Deus. Então, ele estava ali em pecado de rebelião. Tá? Então, essa necessidade do sacrifício, do derramamento de sangue, para se aproximar de Deus. E há alguns que fecham a questão, dizendo que isso é um ato da soberania de Deus. Deus aprove Deus aceitar a oferta de um e não aceitar a de outro. O trabalho consistia em você pesquisar as possíveis razões e tomar uma decisão. Eu espero que todo mundo tenha feito, tenha encontrado aí essas justificativas e tenha tomado aí uma decisão sobre aquilo que você acha mais fundamental, né? Aquilo que você fala assim, a minha opinião se justifica nessa linha de interpretação, né? Por esse motivo. Até porque esse seminarista não fica em cima do muro, ele toma uma decisão. Mas a gente também precisa saber quais são as principais linhas de interpretação. Eu digo para vocês que talvez de todas as linhas aqui, a que mais eu não sou, que eu resisto mais a aceitar é a primeira, com relação ao tipo da oferta. Até porque quando chega a lei mosaica, e a gente aqui não está dentro da lei mosaica ainda, a lei previa ambos tipos de oferta, tanto de animais quanto de frutos. Então, eu tenho dificuldade em aceitar que Deus tenha feito distinção por conta do tipo de oferta. Mas as outras, elas acabam tendo, para mim, um fundamento mais, assim, como é que se fala? Um argumento mais forte para o motivo pelo qual Deus não aceitou a oferta de Caim. Alguma dúvida nessa questão? Alguém quer falar alguma coisa, comentar rapidamente? Eu fico com a motivação interior. Foi até a minha resposta. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Professora, eu entreguei o trabalho. A senhora Sim. viu? Vi sim. Então, eu também achei lá várias linhas, né, de pensamento, eu fico com a parte das primícias, né? Que ele entregou as primícias, né, o que é de melhor, né, era Deus. Enquanto que Caim, ele entregou daquilo que sobrou, né? Ele fez talvez por inveja, né? E não porque ele queria, de fato, ofertar uma oferta ao Senhor, né?
Isso. Eu coloquei lá, escrevi bastante. Tá bom. Depois eu vou ler. Eu ainda não corrigi, não. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Professora, eu ainda não enviei o meu, mas no meu pensamento é na segunda, né? Motivação interior. Eu acho assim que ele se sentiu, como eu vou te falar, orgulhoso, não, arrogante com Deus. Ah, sem dúvida. Caim é presunçoso, Isso. arrogante. Verdade. Eu Tá, acho que aí eu vou botar essa resposta. tá bom, irmã. Pode mandar lá, sem problema, tá? Tá, Então vamos lá. obrigado. Nada. Caminhando aí, a gente vai começar a ver, como eu falei semana passada, os capítulos de 4 a 11, eles vão detalhar os efeitos da queda, né? Como é que a queda foi trazendo consequências desastrosas a essa humanidade que Deus criou perfeita. Lembrando que Deus nos criou perfeitos, né? O pecado ele entra no mundo, a gente viu isso semana passada. Ele é uma interrupção abrupta nos planos originais de Deus. E aí, do capítulo 4 ao 11, a gente vai ver o detalhamento desses efeitos da queda. E aí a gente vai ver, então, como é que era essa civilização pré-diluviana. Eu falei para vocês que é muito diferente, né, daquilo que a gente vê nos filmes, daquele homem das cavernas gritando carregando um osso de dinossauro e puxando a mulher pelos cabelos. Né? Você vai ver que essa civilização primitiva, né, pré-diluviana, ela é uma geração já extremamente habilidosa, inteligente, né, que tem como governar, então tem já hábitos de governo. Então é uma civilização bem desenvolvida já para o seu tempo. Né? Tudo isso é uma característica, um aspecto da criação de Deus. Deus deu ao homem essa capacidade de se desenvolver, né? Isso está na natureza humana, mas a gente vai ver, então, que marcas dessa natureza, dessa descendência da humanidade caída, elas são marcas que vão trazer aí violação do casamento, violência, né? Você vai ver que esses descendentes eles vão acabar se afastando cada vez mais de Deus e os efeitos da queda vão ficar cada vez mais evidentes. Dentre a genealogia, a gente pode destacar um homem chamado Jabal, que é chamado o inventor de tendas. Né? Então, essa é a ideia de que o homem só habitava em cavernas. Então, já vai ter aquele que vai ser o inventor das tendas. Ele era, basicamente, ele inicia a questão da criação de gado, o que era uma característica comum das tribos nômades. Nós vamos ter um outro cavaleiro chamado Jubal, que seria o inventor dos instrumentos musicais. É óbvio que já se comprova que a música ela é anterior aos instrumentos, mas em pouco tempo a civilização já começou a desenvolver instrumentos musicais para serem acompanhamento das melodias. E tudo indica que Jubal foi esse homem que inventou esses instrumentos musicais. Provavelmente os primeiros foram a harpa e a flauta, né? Um instrumento de sopro e um instrumento de cordas. Outro homem é o Tubal-Caim, que tanto a Septuaginta como o historiador José vão chamá-lo de Tobel. Esse homem, então, ele vai criar ferramentas e armas, ferramentas agrícolas e armas, e já vai começar a fundir o cobre e o ferro. Então, dominar o cobre e o ferro. Ele começa a desenvolver habilidades militares da guerra. E, por último, nós temos aí que a gente quer destacar um homem chamado Lameque. Já quero dizer que esse Lameque não é o Lameque pai de Noé, é outro Lameque. Esse Lameque, então, ele é um representativo de como estava essa geração. Ele é o chamado primeiro polígamo, ele tem 2 mulheres, então ele vai manchar a instituição do casamento, ora instituído por Deus, e era um homem extremamente violento. Ele chega em casa e diz às suas mulheres: matei um homem por ter me pisado o pé. E ele é um homem violento que vangloria-se dos seus assassinatos. Então, essas virtudes e esses defeitos, a gente pode dizer assim,
você já vai ver caracterizado nessa geração pré-diluviana, né? Uma geração já muito hábil, muito inteligente, cheia de invenções, já manuseando instrumentos e situações que para nós hoje é muito fácil manusear, mas para aquele momento era algo inovador. Então, isso é uma característica dessa geração antediluviana, ou seja, antes do dilúvio. Como é que fica, então, a adoração ao Senhor? Após a morte de Abel, é como se os homens deixassem de adorar a Deus, até que Adão e Eva novamente voltam a ter um filho, que se chama Sete. E é Sete que vai dar sequência à genealogia que vai trazer Noé, que vai ser o primeiro libertador, né? Vamos dizer assim, o primeiro tipo de Cristo que a Bíblia vai nos mostrar. E a geração de Sete, ela, já com o tempo, ela vai acabar sendo contaminada pela linhagem de Caim, a gente vai ver isso lá na frente. Mas, basicamente, quais são as características dessa geração? Eles são devotos a Deus, à semelhança de Abel, eles são consagrados a Deus, eles dão testemunho, têm comunhão, prestam serviço a Deus e honram a Deus pela graça recebida de Deus. Então, basicamente, a adoração volta a acontecer, né? Voltam a adorar o Senhor a partir do nascimento de Sete. Né? Ele marca o início, então, da adoração pública. Né? Eles começam novamente e se voltam a adorar a Deus a partir da geração e descendência desse descendente de Adão e Eva. Da genealogia de Adão e Eva, de Adão até Noé, existem algumas características que é importante enfatizar. Primeiro, a gente vai perceber o testemunho do valor do homem para Deus, porque Deus ele vai, de uma maneira categórica, ele vai inspirar Moisés a escrever uma narrativa onde ele vai mencionar esses indivíduos e estágios dessa vida primitiva da fase humana, onde eles vão conhecer e se recordar de cada um deles. Então, é como se fosse aí um memorial, né? Igual aqueles memoriais, por exemplo, derrubou as Torres Gêmeas. Hoje, se você for lá no local, na cidade onde elas tinham, tem um grande memorial com o nome das vítimas. Então, é mais ou menos isso. Moisés, ele, ao narrar a genealogia pré-diluviana, ele está criando um memorial dessas pessoas que viveram até aquele momento e as suas contribuições, tanto positivas quanto negativas, né, na vivência humana. Então, é como se fosse um memorial. Outra questão é mostrar como a linhagem de Sete, que significa o designado, leva até Noé, que é o primeiro libertador do qual a Bíblia vai falar para a gente, né? Vai nos revelar. E uma terceira característica é demonstrar o reinado da morte. Eu falei sobre isso para vocês semana passada, quando a queda, né, atinge o homem, quando o homem ele cai nesse estado de decadência, a morte passa a reinar. É o chamado império da morte. E nessa genealogia a gente vai ter um insistente refrão que vai dizer: viveu, gerou e morreu. Porém, num dado momento, esse refrão ele é quebrado quando, ao falar de Enoque, vai dizer que ele foi levado até Deus, né? Dando uma ideia ali de que a morte ela foi derrotada. Então, a morte ela não tinha a palavra final e havia uma possibilidade, então, de derrotar a morte. Porque esse homem, Enoque, ele é uma expressão de característica caracterizada de devoção a Deus. O cenário da genealogia ela vai remontar a criação, chegando até Noé e os seus filhos, que vai armar todo o palco, né, todo o cenário para o dilúvio, quando Deus, ou na Bíblia vai dizer, se cansou de tanta iniquidade, né, ele vira permear ambas as linhagens que descendiam de Adão. Então, ele agora vai, de uma maneira ou de outra, trazer juízo sobre essa linhagem. Uma nota muito curiosa desse tempo é que você vai ver na narrativa da genealogia como a geração antediluviana ela tinha longevidade.
Eles viviam 600, 700, 800. Matusalém, que homem que viveu mais tempo, viveu 900 e poucos anos, agora eu não me recordo com exatidão, mas era uma geração que vivia muito tempo, né? Talvez hoje, a geração de hoje daria tudo para descobrir o segredo da longevidade daquele povo. E após o dilúvio, isso vai cair drasticamente, né? Existe aí uma diminuição drástica nos dias do homem. Hoje, até chega-se, né, a 120 anos, mas são raras as exceções, né? Hoje, a estimativa de vida, por exemplo, no Brasil, é 80 anos, só para você ter uma ideia. Né? Nos tempos bíblicos, após o dilúvio, essa longevidade ela vai cair drasticamente, e você vai ter até homens que vivem algum tempo, né, como Abraão, ele viveu mais de 100 e poucos anos, agora eu não me recordo o tempo, mas são raras as exceções. Então, essa vida longa ela vai diminuir drasticamente. E aí vem a grande pergunta, né? Qual seria a causa dessa diminuição dos dias do homem? Eu, particularmente, acredito que isso aqui é um reflexo dos efeitos da queda. A queda foi tomando uma proporção tão grande que ela foi trazendo essa diminuição drástica da vida do homem de maneira categórica, porque ela vai fazendo tanto efeito, né? Está aí uma justificativa, a multiplicação das doenças, das enfermidades. Hoje, né, se a gente fosse explicar hoje, muita fome, falta de saneamento básico, e tudo isso são consequências diretas da queda. Então, eu atribuo à queda o motivo pelo qual a vida do homem diminuiu drasticamente. Capítulo 6, que é o capítulo que a gente precisa fixar hoje. Corrupção do gênero humano. O capítulo 6 vai começar nos dizendo que a ira de Deus ela vai transbordar por conta do envolvimento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Já quero dizer que na apostila de vocês tem lá um quadro riquíssimo que vai dar as principais linhas de pensamento de quem seriam essas filhos de Deus e essas filhas dos homens. Existe aí pelo menos 4 linhas de pensamento diferentes. A maioria vai dizer que esses filhos de Deus é uma referência à descendência de Sete, e essas filhas dos homens seriam uma referência à descendência de Caim. Então, uma vai acabar se envolvendo com a outra e vai trazer uma corrupção generalizada do gênero humano, né, da natureza humana. Aí a gente vai ver algumas características desse mundo, dessa humanidade pré-diluviana. Eles eram agressivos, eram sofredores, né, faziam toda a natureza, todo o ambiente, tornasse um ambiente extremamente opressor. Lameque parece ter visto em Noé uma nova esperança. Agora eu estou falando do Lameque, pai de Noé, quando ele é registrado o desejo do seu coração em ver a situação mudada. Ele, quando Noé nasce, ele fala assim: eis aqui aquele que nos trará descanso. Perdão, gente. Aí a gente vai ver ele falando, né, traduzindo essa esperança do seu coração de ver a situação em que ele vivia mudada através da instrumentalidade de Noé. Noé e sua família, eles são os únicos que não se corrompem. E aí Deus vai, nessa dinâmica dessa narrativa, ele concede 120 anos de misericórdia para arrependimento daquela geração. Esses 120 anos é o mesmo tempo em que Noé levou para a construção da arca e, ao mesmo tempo, simultaneamente, levou para Noé pregar àquela geração arrependimento, porque Deus traria juízo através de um dilúvio. O que nós vemos durante a narrativa é que Noé foi tirado como chacota, porque até então alguns acreditam que ainda não havia chovido sobre a terra. Então, a própria ideia de chuva era um conceito abstrato. Noé estava construindo um grande barco e não havia nas redondezas, nas imediações, nenhuma grande correnteza, né? Nada, nenhuma grande nem lagoa, nem mar, nem nada disso.
E essa geração pré-diluviana, ela está marcada tanto pela violência e a corrupção, e eles eram extremamente depravados. E é nesse contexto que Deus vai chamar a família de Noé. Uma coisa que é muito importante a gente enfatizar é que o dilúvio ele vem ser parte do julgamento de Deus, né? Ele é o exercício do juízo de Deus sobre a humanidade. E uma outra questão é que esse juízo, esse dilúvio catastrófico que é descrito em Gênesis, do capítulo 6 ao 9, ele é mencionado em muitos outros lugares da Bíblia. Você vai ver aí todas as referências. Gênesis, Salmo, Isaías, Evangelho de Mateus e Lucas, autor aos Hebreus, Carta de Pedro, então em muitos outros locais. E aí o fato de haver mais versículos dedicados à narrativa do dilúvio e da criação indica a importância da narrativa. E eu vou além. Indica que essa narrativa ela não é uma alegoria. Ela é um fato concreto que, de fato, aconteceu. Dentre as evidências externas, os antropólogos afirmam ter mais de 270 narrativas do dilúvio em diferentes povos e culturas. Tem um museu da Bíblia que fica aqui próximo da gente, eu não me lembro agora o bairro, mas se você for lá, tem uma ala que eles falam só da arca, né, só do dilúvio, melhor dizendo, e aí eles vão falar sobre essas narrativas extras bíblicas que trazem essa narrativa do dilúvio. Então, é encontrado em várias culturas, em vários povos, narrativas sobre o dilúvio, dando-nos a entender de que tantos povos, né, os primeiros povos, eles tinham dentro da sua cultura a ideia desse grande dilúvio que inundou a terra num determinado momento e trouxe destruição. Então, só para você ter essa ideia. E as evidências internas, a gente vai ver tanto no profeta Isaías, quando ele fala acerca do dilúvio, o próprio Senhor Jesus, para mim, talvez, é o argumento mais forte, o Senhor Jesus falar sobre o dilúvio. E, por último, né, nessa fala de Jesus, então, ele está falando sobre o fim dos tempos, e ele faz uma analogia do fim dos tempos à geração de Noé. Então, ele faz um comparativo, e lá na citação do Evangelho de Lucas e do próprio apóstolo Pedro. Então, você vai ver essas várias citações a respeito do evento chamado dilúvio, que as crianças muito conhecem, né, como a Arca de Noé, a história da Arca de Noé. As crianças gostam dessa história, mas não é uma história como antigamente a gente começava a nomear, com E. É uma história com H maiúsculo. Ela é verídica, ela é real. Dessa história, nós vamos ter Noé, o personagem principal. Ele aparece em diversas genealogias. Está em Gênesis, capítulo 5, lá no livro de Crônicas, que é um livro pós-exílico, pós-cativeiro babilônico, e ela vai aparecer também na genealogia de Lucas, o evangelista já dentro da nossa era. Só para você ter a ideia, então, da importância desse personagem. Só para você ter um exemplo, o profeta Ezequiel, ele vai citar o personagem Noé juntamente com Jó e Daniel. E, curiosamente, eu estava preparando a aula de proféticos, e essa citação de Ezequiel, então, ele está falando para o povo exilado na Babilônia, ele dizendo assim, ainda que pessoas piedosas como Noé, Jó e Daniel estivessem orando por vocês, ainda assim Deus não teria misericórdia. Então, ele usa, né, ele tem essas pessoas como personagens reais, no mesmo patamar de igualdade de pessoas piedosas, Noé, Jó e Daniel. Noé também aparece na galeria dos heróis da fé, narrada lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. E na minha concepção, Noé é o maior missionário que já existiu. Por quê? Porque Noé conseguiu ganhar toda a sua família. Eu me lembro que, há uns 3 anos atrás, Hollywood lançou um filme que eu intitulei por Noé, né? Porque de Noé aquele filme não tem nada. Para mim, ele é Noé. E aí eu me lembro que a minha irmã ficou assim, você tem que assistir, você tem que assistir.
E eu sentei para assistir o filme. E eu parei no momento em que Noé coloca o filho caçula, nos 45 minutos do segundo tempo, já na prorrogação, a força dentro da arca. E eu falei assim, olha, eu me recuso. Depois, eu já tinha visto gigantes de pedra ajudando Noé a construir a arca, espadas flamejantes, um monte de coisa. Mas no momento em que Noé pega o menino pelo cangote, joga dentro da arca, eu falei, desisto. Eu não ouço mais, eu não consigo mais assistir esse filme. Se você não viu e quiser ver, né, eu não aconselho, porque ele de bíblico ele não tem nada. Mas fato é que eles pegam, né? Depois eu fui ler algumas informações a respeito desse filme, e eles pegaram tanto documentos bíblicos quanto extrabíblicos para escrever o filme, o enredo do filme, e aí ele mostra. Porque na narrativa do dilúvio, quando você começa aí no capítulo 6, capítulo 7, quando começa a narrativa ali da grande chuva, você vai ver que eles entram na arca. Noé, ele, além de ganhar a esposa, e aí você fala, naquele contexto era fácil ganhar a esposa, mas ele ganha os filhos e ganha as noras. Então, entra ali 8 pessoas dentro da arca, e eles permanecem 7 dias até cair a primeira gota de chuva. Eu fico imaginando que Noé, dentro da arca, que deve ter começado a pensar, Senhor, o que está acontecendo? Será que eu entendi errado? Os filhos de Noé deviam estar perguntando assim, pô, pai, você tem razão. E o povo lá fora debochando de Noé, chamando ele de maluco, essas coisas todas. Né? Só para você lembrar aí dessa narrativa do dilúvio aí. A narrativa do dilúvio no Antigo Testamento, ela é uma consequência da maldade dos homens. Deus resolve destruir os seres vivos, exceto Noé e a sua família. E vale aqui um esclarecimento. Moisés, ele fala que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Quando vocês estudarem teologia sistemática, vocês vão estudar um evento, um efeito, uma tipologia chamada antropopatia, né? Uma figura de linguagem chamada antropopatia e antropoformismo. O antropoformismo é atribuir a Deus formas humanas para facilitar o nosso entendimento. E a antropopatia é como é que se fala? O efeito, né? A prática de atribuir a Deus emoções e sentimentos humanos para facilitar o nosso entendimento. Aquela palavra arrepender-se ali, ela pode ser traduzida por pesar. Né? Deus ficou pesaroso por ter criado a humanidade. Até porque outros textos vão dizer que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Né? Não há em Deus arrependimento. E Deus não é pego de surpresa. Mas uma tentativa de Moisés tentar expressar a indignação de Deus contra toda a corrupção do gênero humano, a ponto de levá-lo ao extremo de destruir toda a humanidade, exceto Noé e a sua família. Deus convoca Noé, manda ele construir uma arca de madeira de cipreste ou madeira de gófer, que era uma madeira específica, e ele vai dizer a Noé para tomar a sua família, 7 pares de animais de espécies puras e 2 pares de animais de espécie impura, tanto que seriam as aves e alguns seres rastejantes, e juntar provisão para o tempo que o dilúvio duraria. Eu me lembro que quando eu assisti aquele Noé, agora aquele com o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do ator. Na verdade, é o Todo-Poderoso, né? Quando eu assisti A Volta do Todo-Poderoso, que o Samuel L. Jackson, se eu não me engano, é o Morgan Freeman, eu sempre confundo, que faz lá o Deus Todo-Poderoso, e ele chama, né, o Noé de Nova York, Morgan Freeman, meu filho está aqui me corrigindo, e ele chama o Noé de Nova York ali, lembrando que aquele filme ela não tem nenhuma pretensão de ser bíblico, ele é só uma sátira, mas ele acaba nos ensinando uma coisa. Por quê? A geração de Noé, ela não acredita na pregação de Noé.
Gente, mas eu falo para vocês, eu poderia até duvidar e achar que Noé estava batendo, não estava batendo bem das bolas. Mas quando eu visse animais entrando de 2 em 2 na arca, sem Noé ter caçado nenhum dos animais, aí eu ia começar a achar estranha aquela história ali. Eu tinha um amigo do seminário que ele falava assim, se a arca fosse ideia de Noé, Noé estava correndo atrás de bicho até hoje. Mas como a arca foi ideia de Deus, Deus enviou os animais até Noé, e eles entraram de 2 em 2 na arca, sendo que não foi só um casal de cada animal. Foram 7 casais de espécies puras e 2 casais de espécies de animal chamado impuro, tá bom? O dilúvio, ele não foi somente chuva, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 8, versículo 11, que abriu as fontes do grande abismo. Alguns acreditam que houve grandes tsunamis, né, como se rompesse lá e abrisse a terra por debaixo dos mares, e aquilo causa uma grande enchente. As chuvas vão durar 40 dias e noites, vão cobrir todos os altos montes que haviam debaixo dos céus e destruíram todas as criaturas vivas da terra. Quando Noé e a sua família eles saem da arca, ele vai construir um altar, e vai aí uma curiosidade. É a primeira vez na Bíblia que você vai ver a menção de altar, e Noé vai oferecer um sacrifício a Deus. E diferente do sacrifício de Caim, esse sacrifício, Moisés vai dizer que Deus achou agradável, que era uma expressão de que Deus havia aceito o sacrifício. Deus vai abençoar a família de Noé, vai fazer uma aliança com Noé, a quem nós vamos chamar de aliança noética, prometendo que ele não vai destruir novamente a terra com o dilúvio. E para simbolizar essa aliança que Deus faz com Noé, ele manda como sinal o arco da aliança. Eu me lembro que quando eu estava dando aula para as crianças numa das minhas igrejas, e eu falei que o certo não era falar arco-íris, mas é falar arco da aliança. E aí eu me lembro que uma menininha olhou para mim e ela, tá bom, tia, é o arco-íris da aliança. Aí eu comecei a rir e falei, pronto, ela conseguiu resolver tudo, sintetizar tudo numa frase só, né? Ela conhece como arco-íris, e como eu falei que arco-íris estava errado e era arco da aliança, ela falou, tá bom, tia, então é arco-íris da aliança. Então ela resolveu o problema ali, tá bom? Existem algumas questões dentro dessa narrativa do dilúvio, se o dilúvio fora local ou se ele fora universal, e existem argumentos para ambas as linhas de interpretação, argumentos fortes. Fato é que o dilúvio, como eu falei para vocês, ele tem mais de 270 documentos extras bíblicos narrando essa grande catástrofe, esse alagamento que houve, né, que a terra foi inundada, essa inundação. Então, comprovando aí de que foi um evento real. Eu me lembro também de uma vez ter lido uma frase nas redes sociais dizendo assim, né? Lembre-se que o Titanic foi feito por profissionais e a arca foi feita por leigos. Uma coisa que é importante enfatizar é que tudo indica que a arca ela não tinha nenhuma característica para navegar. Ela tinha tão somente a função de flutuar. E ela cumpriu bem o seu papel, porque ela fica... E aí o tempo total do dilúvio foi aproximadamente 1 ano e 2 meses, até eles descerem definitivamente da arca, né? Então, eles permanecem 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses dentro da arca. Lembrando que as chuvas duram 40 dias e 40 noites. A água, né, ela continua sobre a terra 150 dias e até o momento que a água se seca por completo, dando um total aí de 1 ano e 1 ano e pouquinho, né, desse tempo que eles permaneceram na arca. Esse slide aí, ele traz tanto os argumentos em favor do dilúvio universal, quanto os argumentos a favor, ou contra, desculpa, o dilúvio universal, né, ou a favor do dilúvio local. Porque alguns vão levantar a questão que se eles habitavam a
população mundial ainda não era tão numerosa como é hoje, e eles habitavam apenas uma pequena estreita faixa de terra nesse grande globo que é o mundo, então não havia necessidade de inundar todo mundo, né? Então ninguém sabe ao certo. Mas aí quais seriam os argumentos de um dilúvio universal? O primeiro argumento é as palavras que se encontram em Gênesis 6 e 9, que são mais bem interpretadas se nós admitirmos um dilúvio universal. Você vai ver várias vezes Moisés usando a expressão todo e todas para se referir ao dilúvio, tá? Outra questão, as tradições sobre o dilúvio comuns em muitos povos espalhados no mundo, fato que pode ser explicado com mais facilidade se todos os povos forem descendentes de Noé. Então, a gente vai ver, então, essa narrativa que está em diferentes culturas espalhadas pela face da Terra, então, dando uma ideia de que esse dilúvio teria sido em âmbito universal. A extraordinária fonte da água, que se refere a Gênesis capítulo 7 e 11, né, quando ele fala que a fonte da água se abriu. A duração do dilúvio, já que uma inundação local teria abaixado rapidamente a água em alguns dias. Não sei se vocês lembram dessas últimas enchentes que invadiu, né, que acometeu o Rio de Janeiro há um ano e meio atrás, né, aquelas duas enchentes que foram muito próximas uma da outra ali. Eu me lembro que uma localidade bem próxima daqui onde eu moro, ela ficou praticamente submersa, né? Tinham casas que a água ela passou o muro da casa, só para você ter uma ideia. Mas passou-se uns dias e rapidamente a água escoou. Então, eles acreditam que isso seria o que teria acontecido se o dilúvio fosse local. As águas rapidamente teriam baixado, escoado, e não teria levado todo esse tempo até Noé e sua família sair da arca. Existe também uma pressuposição incorreta de que toda a vida conhecida localizava-se numa área geográfica limitada. Eles também defendem de que havia outras vidas, né, humanas localizadas em diferentes regiões. E a capacidade ilimitada que Deus tem para agir na história. Esses, então, são os argumentos a favor de um dilúvio universal. Vamos agora aos argumentos de um dilúvio local. Primeiro, a quantidade de água necessária para cobrir a montanha mais alta teria que ser 8 vezes maior do que a existente na Terra. Eu me lembro que quando eu fui agora em janeiro para o Acre, eu me lembro de ter compartilhado com a minha irmã que o que me assustou era o fato de que, porque janeiro é considerado o inverno acreano, porque chove todos os dias sem falhar, e as chuvas elas duram aproximadamente 40 minutos, 1 hora, e são chuvas torrenciais. Lá no Acre eu aprendi uma lição: não saia sem guarda-chuva, por mais limpo que o céu esteja. Você sai e você pode ser surpreendido por uma tempestade. Eu não estou falando de chuvinha, nem de garoa, eu estou falando de tempestade torrencial, aquela que nem guarda-chuva segura. E aí eu me lembro de ter falado para minha irmã assim: meu Deus, se uma chuva dessa, de 40 minutos, 1 hora, cai no Rio de Janeiro, inunda tudo. E lá no Acre não acontece isso, né? Por conta dos rios, embora a gente viu que houve agora, né, a crise das cheias, né? Choveu mais do que o previsto e os rios acabaram alagando. E a cheia foi tão grande, que acabou inundando algumas casas de palafita que já são feitas que acabaram submergindo algumas casas, né, que já eram construídas esperando essas inundações. Então, só para você ter essa ideia, né? Então, eles acreditam que para inundar o mundo todo teria que ser uma capacidade de água 8 vezes maior. Outra questão: o problema prático para abrigar e alimentar tantos animais durante um ano. Para mim, esse é o argumento mais falho da linha de pensamento desse dilúvio local, porque fato é que a Bíblia narra um tempo de 1 ano. E Noé permaneceu, independente de ter sido um dilúvio local, universal,
ele permanece 1 ano e 1 mês dentro da arca. Então, ele já tinha estocado provisão para todo esse tempo. Outra questão, a destruição de toda a vida vegetal submersa em sal e água por 1 ano. Eles acreditam que até a terra voltar a produzir, isso daria uma grande fome sobre a terra. Outro argumento é a ideia de que para destruir a raça humana era necessária apenas uma inundação local, cobrindo as áreas habitadas da terra naquele tempo. E, por último, a falta de evidências geológicas de um cataclisma mundial, enquanto todas as nossas dúvidas, né, aí é o fechamento desse apontamento, enquanto todas as nossas dúvidas não puderem ser respondidas, as informações bíblicas apontam para um dilúvio universal. Eu queria só falar sobre essas evidências geológicas. Eu não sei aqui quem já sofreu de inundação na sua casa, mas você pode perceber que quando as águas abaixam, fica uma marca na sua parede, e aquela marca, às vezes, ela demora a sair, e em alguns casos ela não sai, ela precisa ser passada ali uma massa, um reboco, alguma coisa para poder tampar aquela mancha. E isso acontece nas rochas também, né? Existem locais onde tem essa marca dessa inundação, porém não existem outros locais da Terra estudados. Mas também não acredito que o homem já foi em todos os locais possíveis e impossíveis para poder averiguar se tem ou não tem essa evidência geológica dessa inundação mundial, tá? Se você quiser saber mais a respeito, na sua apostila tem um anexo, aí, acho que no fim do livro de Gênesis, só falando sobre os argumentos do dilúvio universal e do dilúvio local, tá bom? A nível de curiosidade, você querendo estudar lá, você pode dar uma lida lá. Dentro da narrativa do dilúvio, a gente pode extrair algumas lições que são muito importantes. O Enéas Tognini, que é um teólogo, ele vai listar algumas delas. Primeiro, o dilúvio vai falar da obstinação humana, que vai amar mais o pecado do que a Deus. É o coração obstinado que se mantém irredutível, em rebelião contra Deus. O dilúvio vai falar da desobediência e da rebelião do coração humano. Outra lição, e para mim talvez a mais importante, é a ideia de que o dilúvio traz de que todo pecado vai ser castigado. Não existe pecado sem penalidade. Deus abomina o pecado e vai chegar um tempo onde Deus vai dar um basta e vai trazer juízo sobre o pecado e o pecador. Outra questão, para Enéas Tognini, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Outra lição, o dilúvio nos fala da disposição de Deus em não apanhar o pecador de surpresa. O tempo que Noé levou para construir a arca, 120 anos, foi o mesmo tempo que Noé se dedicou a pregar aquela geração, e ainda assim eles permaneceram inclinados e obstinados a obedecer os seus próprios desejos, seu próprio coração. A misericórdia de Deus vai encontrar no coração resistente do homem um limite, né? Deus, ele oferece a sua graça e a sua misericórdia, e naquele momento ali a arca era tanto um instrumento de salvação quanto um instrumento de juízo. Ela era um instrumento de salvação para Noé e sua família, porém foi um instrumento de juízo para aqueles que não creram na mensagem de Noé. O dilúvio vai falar que Deus galardoou o justo. Noé foi premiado, não pelo que ele fez, né, mas pela graça de Deus. Ele está na galeria da fé, ele teve fé, ele agiu contra as circunstâncias, ele constrói um barco. Se de fato nunca tinha chovido até aquele momento, ele vai contra todas as circunstâncias, ele crê em Deus e ele obedece. Então, ele é galardoado pela sua fé. Hebreus vai dizer isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe e é galardoador dos que o amam. Noé foi salvo pela fé. Os anos que Noé gastou construindo a arca foram tempos de oportunidade para o homem se arrepender dos seus pecados.
O tempo que precederá a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja e depois os julgamentos das nações e o juízo final será semelhante aos dias de Noé, que antecederam o dilúvio. Quem afirmou isso foi o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 17. O Senhor Jesus faz um paralelo, e isso me leva a entender que será a mesma ideia. Ele vai dizer, e se davam em casamento, e se casavam, e tinham festas. A ideia de Jesus é, a vida vai estar normal, correndo, né, o seu ciclo normal, e Jesus vai chegar de surpresa, no mesmo que como foi com Noé. Dimensões da arca. Isso aqui é somente para você ter uma ideia. Eu sei que se você procurar aí na internet, tem um doido abençoado aí que resolveu fazer uma réplica da arca no seu bairro. Eu não sei se isso deixou os vizinhos dele muito satisfeitos, porque essa réplica ela cobriu ali alguns quarteirões do bairro, mas ela foi aberta à visitação. Eu não sei ainda também se ainda continua lá. Mas fato é que a arca ela tinha 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Ela foi dividida em 3 pavimentos, ou seja, em 3 andares. Cada andar foi dividido em compartimentos. Aparentemente, a arca foi feita apenas para flutuar. Ela não tinha nenhum meio de propulsão ou controle. Né? Não havia um leme, por exemplo, para conduzir a arca, então ela não foi feita para velejar, ela foi feita simplesmente para flutuar, e ela cumpriu o propósito pelo qual ela foi construída. Ela possuía apenas um respirador e uma porta em um dos lados que ficou lacrada durante todo o dilúvio, mas essa janela no alto da arca ela ficou ali aberta e servia para ventilar e trazer ar, né, para dentro da arca. Sua carga foram os 8 adultos que entraram na arca, né, que pertencentes à família de Noé, Noé e esposa, os filhos e as esposas, um casal de cada espécie, desculpa, está errado esse slide aqui, são 2 casais de cada espécie de animal impuro e 7 casais de animais limpos, né, puros. Devemos supor que os animais mencionados eram os animais nativos da área onde Noé vivia. As montanhas de Ararat, onde a Bíblia vai dizer que a arca repousa, ela é uma montanha que tem de altura 322, né, ela se encontra, a 322 quilômetros ao norte de Nínive. A sua altura é aproximadamente 5.610 metros. E o relato bíblico vai dizer que a arca repousa sobre as montanhas de Ararat. Mas alguns vão dizer que a descida era muito íngreme, difícil, e seria impossível, então, Noé e sua família descerem, assim como os animais, daquela altura ali. Então, alguns acreditam que, posteriormente, a arca tenha flutuado para uma região mais acessível, e ela estaria, então, a 800 quilômetros do local onde fora construída. A palavra repousou nesse contexto não indica necessariamente que a arca permanece ali, mas ela poderia ter voltado a flutuar, vindo a ficar, a parar definitivamente no lugar mais acessível, onde Noé e sua família pudessem descer, assim bem como os animais. O sacrifício de Noé. Noé, a primeira atitude de Noé ao sair da arca foi oferecer a Deus um sacrifício. O mundo havia sido purificado pelo juízo de Deus através do dilúvio. Após o dilúvio, a primeira atitude de Noé era oferecer um holocausto, e é a primeira vez em que o relato bíblico faz referência ao altar, não dando necessariamente ênfase ao sacrifício. E essa prática de levantar altares, ela vai ser, levada de geração em geração. A gente vai ver os patriarcas da fé conduzindo essa prática de erigir altares toda vez que eles queriam oferecer um sacrifício ao Senhor. Então, essa prática de adorar através de um altar que servia de memorial de um grande feito de Deus.
E aí a gente vai ter o pacto que Deus faz com Noé. E a gente vai ver, então, esse pacto, né, chamado noético, essa aliança noética, registrada lá no capítulo 9 de Gênesis. Então, depois você pode ler aí. E aí a gente vai ver algumas coisas muito interessantes. Primeiro, elementos do pacto adâmico vão ser confirmados. Novamente, o homem vai ser posto como mordomo da criação. Ele vai dominar sobre toda espécie de animais. Porém, uma nova ordem é estabelecida na natureza. Agora, a alimentação ela muda, ela deixa de ser uma alimentação que era simplesmente se concentrava em vegetais, e agora ela vai ser uma vegetação, ela vai ser uma alimentação que vai consistir tanto em vegetais quanto em carne de animal. E aí é muito engraçado, eu falo que dessa parte eu gostei bastante, porque eu não conheço uma pessoa mais carnívora do que eu. Se você um dia receber um irmão indiano na sua casa, você nunca ofereça para ele carne de vaca. E aí você pode falar assim, mas isso é uma questão religiosa. Sim, é uma questão que foi incutida na cultura indiana por questões religiosas. Mas ela passou mais do que uma questão religiosa para uma questão cultural. Seria o mesmo que ele chegar para você e oferecer carne de macaco ou carne de rato. Não faz parte da nossa cultura. Assim como não faz parte da cultura indiana comer carne de vaca. Mas quando você vê essa nova ordem sendo estabelecida ali, você vai ver que Deus ele dá toda carne, né, toda espécie de animais para poder servir de alimentação. Diferente de quando você vai ver lá a orientação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29, que Deus vai dizer para Adão assim, ó, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que dê semente, e ele vos servirão de alimentos, a você e a todos os animais selvagens, e a todas as aves e a todo ser vivo. Então, a alimentação antes do dilúvio, ela se concentrava numa alimentação vegetal. Após o dilúvio, e aí agora eu quero ir lá para o capítulo 9 de Gênesis, você vai ver Deus enfatizando, então, que agora todo animal da terra, toda ave do céu, todo ser que rasteja sobre a terra, todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós, serão entregues em vossas mãos. Todo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a planta verde, eu vos dei tudo. Então, tanto animais quanto vegetais fariam parte agora da dieta humana. Deus vai também fazer com que o governo humano seja novamente estabelecido. Não haveria, né, segundo os propósitos de Deus, um juízo divino por meio de um dilúvio universal, e o sinal disso é o arco da aliança que Deus põe no céu. Quero dizer uma curiosidade a respeito desse arco. Hoje, a física, né, já consegue explicar para a gente como é que se dá esse evento. Vai lá explicar que a refração da água com a luz, o arco sempre aparece num dia que está sol, chove, ou vice-versa, né? Está chovendo e aparece o sol, e aí a refração da água, das gotículas de água com a luz, faz aparecer o arco no céu. Beleza, a física explica isso. Mas a física não consegue explicar a diferença de cores. Esse arco que é composto aí, se eu não me engano, de 7 cores, eu acho, não sei ao certo. E aí você vai ver que eles não conseguem dar uma explicação plausível para a diferenciação de cores. Então, para mim, isso é um milagre de Deus. Toda vez que a gente olha para o céu e vê o arco, a gente lembra da aliança que Deus fez com a humanidade. Outra questão dentro do pacto noético. Deus já determina que uma raça servil haveria de descender de Cão, que vai dar a origem aos cananitas. Aí ele vai ser servil, eles vão ser servos. Deus também estabelece que o relacionamento com Yahvé descenderia da geração de Sem, de onde procederia o Messias.
Eu não sei se você já ouviu falar sobre a perseguição contra judeus. Ela é chamada de uma perseguição antissemita. E talvez você nunca tenha tido curiosidade para saber o porquê isso, mas é porque Abraão é o descendente de Sem, justo aí um semita de nascença. Por isso que judeus, perseguição contra judeu, é perseguição antissemita, né, por conta da origem de Abraão. De Jafé vão descender os povos habilidosos nos campos do governo, da ciência e das artes. Você vai entender isso melhor na próxima aula, quando a gente falar sobre a dispersão das nações com a Torre de Babel. E, por último, é algo que eu acho fantástico, e eu preciso ler para vocês, é o comprometimento de Deus, quando ele vai dizer que, enquanto houver vida na terra, ele vai mandar estações, ele vai mandar alimento. Então, ele se compromete de maneira sobrenatural, vamos dizer assim, a sua providência sobre toda a vida humana, com vistas à sua preservação, estão garantidas, porque Deus garante essa sobrevivência enquanto houver vida na terra. Se você for lá para o finalzinho do capítulo 8, está assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, Deus se compromete com a providência e com a perpetuação da geração humana. Porque a gente chega à conclusão que Deus nunca deixa de ser bom, né? Como a palavra de Deus vai dizer, que ele abençoa tanto maus e bons, justos e ímpios. Deus derrama a sua graça, e é o que nós chamamos de graça geral, né? De graça, me fugiu agora o nome. Tem a graça especial e a graça que a gente chama de graça geral. Tem um outro nome, mas me fugiu agora. Mas essa graça que vai atingir a todos igualmente, independente de serem filhos ou não de Deus. Uma sugestão, não vale ponto, não vale nada, mas os vídeos do Adalto Lourenço falando sobre o dilúvio são vídeos bem legais, e se você quiser se aprofundar um pouquinho mais aí nessa questão, a relação aí quando ele fala, né, sobre a questão, qual era a idade dos animais, o tempo de duração do dilúvio, como é que foi essa dinâmica dentro da arca, o Adalto Lourenço ele traz uma visão bem legal sobre essas questões. Então, se você, a nível de curiosidade, você quiser se aprofundar mais no assunto, a gente vai ter um feriadão aí de 10 dias, então você vai ter tempo suficiente para fazer uma investigação apurada a respeito do assunto. A palavra está com vocês, dúvidas, comentários, agora é com vocês. Ninguém? Todo mundo já está pianinho, sem nenhuma dúvida? Sem comentários. Sem comentários, Simone? Quanto ao feriado, estarei trabalhando normalmente. Tá bom, Celso. Me perdoe. Eu também. Mas se tiver um tempinho na agenda, separa aí, vai ver, busca lá no YouTube e fala assim, pô, a professora falou da Adalto Lourenço, aquilo me intrigou, eu vou ver lá o que a Adalto Lourenço fala a respeito disso. Fala, Mandal. Já vi alguns vídeos dele. Bem legais. É, cientista, muito bom. Muito. Pode falar, irmã Dalva. Professora, foi uma aula mesmo abençoada, né? É uma coisa assim que só mesmo tendo aula, né, que a gente fica sabendo de tanta coisa que a gente tem dentro de casa a Bíblia, mas não lê assim com detalhe, com explicações mais precisas. E graças a Deus que a senhora, assim, Deus plantou no seu coração essa mensagem, essa aula, e com certeza é bênção, bênção, é bênção mesmo. Né? Eu queria fazer uma perguntinha meia boba. Não tem pergunta boba, pode falar. Já me perguntaram assim, vem cá, uma vez o mundo, as pessoas perguntam assim,
o mundo se acabou em água. E agora, quando vir, vai ser em água de novo ou em fogo? E aí, o que vai acontecer? Eu disse, bem, eu nunca avisei que vai se acabar outra vez em água nem fogo. Só sei que Jesus vem buscar os escolhidos, o povo dele. Então é melhor se preparar para que um dia se encontrar com Deus, com Jesus. Jesus vai vir, mas Jesus vai vir aqui na terra, né? E se tiver tudo em fogo? Eu disse, ele sabe de todas as coisas. A gente não sabe o dia nem a hora. Nem o Filho de Deus sabe, mas ele vai vir. Agora, se vai ser no dia que estiver chovendo, estiver saindo fogo por tudo quanto é lado, isso eu não sei. E aí, professora? Então, irmã Dalva, a senhora saiu pela tangente maravilhosamente bem. Independente de ser água e fogo, você tem que estar preparado. Eu me lembro que, há um tempo atrás, teve uma... A gente, aqui na região, da nossa região aqui, foi surpreendido por uma tempestade de manhã cedo. E, tipo assim, 8 horas da manhã, eu tinha acabado de mandar meu filho para a escola, o céu ficou tão negro, que parecia que estava escurecendo. E eu me lembro que naquele final de semana eu tinha ido para a faculdade, para a faculdade de teologia, né? E o professor tinha falado sobre a volta de Jesus. No sábado à noite eu tinha ido para um culto e o pastor pregou sobre a volta de Jesus, e no domingo meu pastor pregou sobre a volta de Jesus. No dia seguinte, na segunda-feira, aconteceu isso, eu botei a mão no céu e falei, Senhor, perdoa os meus pecados, Jesus está voltando. E aí eu me lembro que quando eu compartilhei isso com o meu pastor, não entendi. Não vai ser mais com água, Flávia, não vai ser. Eu falei, pastor, nessa hora eu esqueci tudo, falei, pronto, 8 horas da manhã, está escuro desse jeito, pronto, Jesus está voltando. Não tem jeito. Então, irmã Dalva, a Bíblia fala e dá-nos a entender que o juízo vai ser maior por conta do fogo, né? O fogo, ele tem um poder, vamos dizer assim, destruidor maior, né? Então, eu não sei o que é pior, água ou fogo. Fato é que é o que a irmã falou, independente de como seja, a Bíblia fala que vai ter um fim. Isso tudo vai acabar e esse fim ele vai ser coroado pela volta de Jesus. Então, a nossa questão é estarmos preparados. A geração de Noé, ela se mostrou obstinada e ela não se preparou. Então, ela ficou para trás, né? Ela foi destruída. Será que a nossa geração também vai acontecer a mesma coisa? Então, Jesus ele fala isso, né? Quando ele está sobre a terra, ele vai dizer disso. Vocês conseguem interpretar os tempos quando vocês olham e falam assim, opa, vai chover porque soprou uma brisa, o céu está mais escuro, mas vocês não conseguem interpretar os tempos, né? Não conseguem interpretar aí. E eu olho hoje para a nossa realidade e eu falo assim, gente, Jesus está mais próximo do que a gente imagina, porque a velocidade como que as coisas estão acontecendo, eu só consigo ver Deus preparando todo o cenário para a volta de Jesus. Isso em todas as esferas, a natureza, o governo, os países, tudo está convergindo para o momento exato que Jesus vai voltar. Eu acredito realmente que essa geração e a próxima sejam a última geração, e Jesus está muito mais próximo do que a gente imagina, né? E a questão é, estamos preparados? Né? Jesus vai nos levar quando ele vier buscar a sua igreja? Eu quero sim, né, ser levada e arrebatada, se Deus assim permitir, mas está preparado para essa volta aí. Em nome de Jesus, eu também. Eu amo meus filhos, amo meus netos, meu esposo, mas por nenhum deles eu quero ficar, não. E faço de tudo, oro, peço a Deus misericórdia, igual o Jó fazia, né? Quando os filhos saíam, que ia visitar outro irmão, o Jó ficava, né, fazendo sacrifício por aqueles filhos. Eu faço tudo, mas falo, ninguém me segura o dia que Deus vai de chegar, não. Eu quero ir, vocês também têm que ir. Mas não é por força nem por violência, né, professora? Verdade. Cada um tem que decidir por si própria. Pode falar, Jorge. A senhora falou sobre esferas. O que mais pesa para mim é sobre a esfera da maldade. Eu vejo essas coisas que acontecem. Essa última matéria agora, de uma madrasta e de um filho. Cara, a gente para pensar se o mundo está muito mal. Então, se for olhar para esse lado,
está se cumprindo o que a palavra de Deus diz, que filhos matariam pais, pais matariam os filhos, o amor de muitos se esfriou. Hoje em dia você vê uma pessoa passando por algum problema, ou até mesmo no leito de um hospital morrendo, você sabe da notícia e fala assim, pô, mas já está na hora. Isso virou normal. Você vê a dor do teu irmão como se fosse uma coisa normal. Então, isso tem peso. É como se as pessoas estivessem anestesiadas, isso. Né? Elas estão cauterizadas, elas não sofrem mais a dor do próximo. Só escandaliza quando é algo muito grande. Quando é coisas assim, tipo assim, já é anormal, mas não é tão grande, as pessoas agem como se tivesse acontecendo algo normal. Mas não é. Verdade. E a Bíblia fala tanto de eventos, vamos dizer assim, gigantescos, né, como fome, pragas, guerras, mas a Bíblia também fala de questões muito simples, né? Ela fala assim, o amor de muitos se esfriará, se possível até dos escolhidos. O próprio Senhor Jesus vai dizer, encontrará o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar? Então, essa grande apostasia, que é a marca da última geração, né? Então, são coisas muito simples, né? E você vê, assim, uma grande quantidade de crentes que estão dentro da igreja, que dizem acreditar em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. E são os ateus práticos, né? Então, tudo isso são indícios, né? Indicações que Jesus está mais próximo do que a gente realmente imagina. Né? Então, aí vem assim, essa urgência de pregar sobre a volta de Jesus. Gente, 8h22. Pode falar, Jorge, pode concluir. E para nós que temos filhos, a preocupação fica maior ainda, né? Porque na nossa geração... na nossa geração já está assim a maldade. Imagina a geração também de uma filha da minha mais nova, que tem 3 anos. Jesus mesmo. Verdade. Mas eu falo assim, Senhor, dá-me filhos que povoem o céu. Né? Que eles sejam habitantes do céu. Gente, oi, Vanessa. Né, rapidinho, é só para falar que eu fiz o estudo hoje, né? Eu pesquisei, e foi um estudo muito bom, eu gostei muito, eu aprendi bastante com a oferta, né, de Caim e Abel. Eu fiz esse estudo, vi alguns vídeos, né, inclusive também vi hoje aquele vídeo acho que é Luiz Saião, né, sobre a queda. Então, hoje foi um dia que eu me dediquei, e eu gostei muito, porque eu aprendi coisas assim que, sabe aquela coisa que você, nossa, nunca imaginava ouvir isso, ler isso? Foi assim que eu me senti lendo sobre as linhas de pensamento, né, sobre a oferta de Caim, que a gente só fala numa questão, mas tem tantas outras, e aí você vê, nossa, tem a parte da natureza em si, né, da oferta, do animal, do fruto, a parte da primícia, a parte da intenção do coração, tantas linhas de pensamento. Eu falei, nossa, muito bom, muito enriquecedor. E eu estou muito, assim, muito feliz, né, com essa aula, porque tem me acrescentado muito, muito mesmo. E eu tenho ficado muito feliz com isso, porque eu estou aprendendo de verdade, né? E todas as suas aulas, depois eu assisto novamente e faço as minhas anotações, porque não dá, né? Primeiro, então eu assisto depois a gravação, e depois eu vou mostrar meu caderno como é que tá. Amém, Vanessa, eu fico muito feliz. Melhor do que isso é só quando a gente chegar no céu e tudo estiver revelado de maneira plena. Vai ser melhor do que isso, é só esse evento. É verdade. Gente, bom final de semana, bom feriado aí. Quem vai trabalhar, bom trabalho. Deus abençoe. E até daqui a 15 dias, tá? Mas qualquer dúvida, pode me chamar aí no privado, tá bom, gente? Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau. É um feriado abençoado, todos. Em nome de Jesus.